vida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom, exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, é o único mandamento que tem para presidentes. O que preside, com cuidado. É tanto que quando eu tenho oportunidade por esse Brasil afora, eu digo, olha, o único mandamento para presidente é esse aqui. O que preside, tem que presidir com cuidado. Então o meu barquinho, o nome dele é cuidado. Uns é boa viagem, é felicidade, mas o meu barquinho é cuidado. Cuidado. Cuidado no que fala, cuidado no que pensa, cuidado no que decide, enfim. O que preside tem que presidir com cuidado. O que ensina, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. Há pessoas que ele possui de Deus o dom de exortar. Ele quando fala, a gente já sente, vem aí umas laboradas boas. Ele tem o dom de exortar. Nós tínhamos aqui no nosso ministério um pastor que ele tinha o dom de exortar. Era o saudoso pastor João Fernandes Praxedes. A gente o chamava o nosso Micaías. E eu lembro que num período, um instantinho só, meu professor, num período que precedeu a semana do São João aqui no Nordeste, que é comemorado por todo o povo, o São João e o São Pedro, enfim. E naqueles dias o pastor, presidente, pastor Antônio Fernandes das Chagas, achou por bem dar uma palavra, oportunidade, ao pastor João Fernandes Praxedes. E ele perguntou assim: pastor Antônio, quem comeu da canjica de João? Aí um pastor também já na idade dele disse: pastor, a Bíblia diz que aquele que não come, não julgue o que come. Ele comeu da canjica de João, tá aí, comeu. Descobri que ele comeu, ele ficou milindrado porque comeu da canjica de João. Porque até hoje em Cabedelo, o período do São João, ninguém cozinha milho, nem assa milho, nem come pamonha, nem come canjica. Depois pode, mas no período não. Então aquele que exorta, use esse dom em exortar. O que ensina, haja dedicação ao ensino. E o que preside, com cuidado. Eu estou agradecendo a Deus e quero justificar a minha ausência ontem. Haja vista muitas coisas que me surpreendem, obreiro que adoece, família que estão atravessando período de dificuldades, e eu sou solicitado para marcar presença, chegar e orar, e interceder, e enfim. Mas hoje Deus me deu a graça de poder estar aqui. Quero agradecer e pedir aos irmãos que continuem orando por mim. Presidir, tem que presidir com cuidado. Desde já quero agradecer ao pastor Sanches, a sua
destreza, singeleza conosco e a sua dedicação ao ensino a todos nós neste Brasil continental. Que Deus continue o abençoando e o preservando como ensinador a nossa querida Igreja Assembleia de Deus. Obrigado. Mas eu quero dirigir uma oração com todos vós, pedindo a Deus que use o seu servo como instrumento e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Bondoso Deus e Pai, te damos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui para participarmos do teu celeste ensino. Vem sobre nós reger, Senhor, por teu Espírito Santo, concedendo graça a cada irmão que aqui está, a cada irmã que aqui está, e que eles possam desfrutar do teu ensino e que possam cada dia ser mais edificados e fortalecidos na fé. Meu Deus, meu Pai, nos guarda do mal e de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, e ajuda-nos a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nas tuas mãos entregamos o teu servo, o teu filho, e te pedimos, Senhor, usa-o como sempre o tens usado, para louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso último dia da nossa semana teológica sobre escatologia, e nós já queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela sua forma gentil, que nos abençoa e que se preocupa com o crescimento sadio e com a formação continuada da nossa igreja. Queremos agradecer aos obreiros, dirigentes de congregações, professores do nosso centro de estudos, professora da escola dominical, nosso superintendente que está aqui, nosso pastor Evaldo da Mota, presidente do nosso conselho de educação, agradecendo a todos que vieram, Mamanguape, Pedra de Fogo, Cabedelo, Sapé, que fazem nossos núcleos também de estudo teológicos, e outras igrejas do interior, obreiros que vieram estar conosco durante esses 3 dias. E você, nos assistindo da sua casa, seja ao vivo ou nos trabalhos ou assistindo posteriormente, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Antes de passar para pastor Ciro, quero apenas lembrar aos amados que alguns livros a Casa Publicadora mandou para estar ali na frente, para fazer parte dessa semana teológica. Os livros do pastor Ciro Zibode, se você ainda não adquiriu, a série Pregadores da Bíblia, são uma série muito boa, que vai lhe edificar, vai alimentar a sua alma, e você, pregador ou pregadora, com esses livros você vai ter muitos subsídios também para estar aplicando nas mensagens, na pregação. Tem sobre Paulo, Pedro, Filipe, Estevão, Barnabé, tem erros que pregadores devem evitar. Tem outro livro de pastor Antônio Gilberto, de escatologia, Daniel e Apocalipse, também um clássico, está disponível. Esse do David Jeremiah, Agentes do Apocalipse, e o clássico do pastor Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículos, além das teologias sistemáticas produzidas pela nossa casa publicadora, que estão de acordo com aquilo que nós entendemos na exposição da palavra de Deus e a nossa declaração de fé. Existem outros livros ali na área de escatologia que nós sempre dizemos para os irmãos, é um princípio que o pastor nos ensinou e a gente já aprendeu desde os antigos. A gente precisa ter 2 sacolas, uma furada e uma costurada. Aquilo que não servia a gente bota na furada, e a boa a gente bota na costurada, e a que está na furada fica pelo caminho. Mas como estudantes, como pessoas que gostam do conhecimento, é importante que a gente leia, é importante que a gente conheça, até outros que pensam diferente, para que a gente possa fortalecer também
aquilo que nós entendemos como a nossa base de fé. Desta forma, quero chamar o pastor Ciro Zibord, queremos saudá-lo, convidá-lo aqui na frente nesta noite, que ele está esses 3 dias conosco aqui, nos abençoando com a exposição da palavra de Deus. Se irmãos querem receber o pastor Ciro, estenda sua mão em direção a ele e digamos a ele assim: que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. Quero passar o microfone ao pastor Ciro, ele fique à vontade. Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Somos gratos a Deus, irmãos, pelo privilégio de termos esta semana teológica, no caso deste ano, mais precisamente, uma semana escatológica. E eu quero aqui, nesta minha última participação, agradecer primeiramente a Deus pela porta que Ele me abriu para estar aqui com os irmãos, porque se Deus não tivesse aberto essa porta, claro, eu não estaria aqui. Nunca me esqueço quando Paulo, estando lá em Éfeso, fazendo um importante trabalho para Deus, ele disse, escrevendo aos Coríntios: uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas veja o outro lado, que às vezes a gente esquece, não é? E ele disse: e há muitos adversários. Porque quando Deus nos abre uma porta, surgem dificuldades, surgem obstáculos, mas maior é aquele que está conosco, diz a Bíblia, do que aquele que está lá fora. Então eu agradeço a Deus e quero também agradecer, parabenizando também o nosso querido pastor José Carlos de Lima, pela realização dessa grande semana teológica. Que Deus abençoe nosso estimado pastor, toda a sua diretoria, nosso querido pastor Álvaro, primeiro vice-presidente, e não dá para citar o nome de todos, mas também nosso querido pastor Eduardo, Leandro Alves, doutor Eduardo, que é o responsável, né, que está a serviço do Senhor, e também do nosso querido pastor presidente, que é também o presidente da nossa Umadene, e ocupa cargos importantes na nossa igreja, que é uma igreja que tem mais de 110 anos para a glória do Senhor. Então é um prazer estar aqui com os irmãos, com as irmãs, e nesta última aula, daqui a pouco eu conto com as orações de todos, porque ainda nessa madrugada, não é? De sábado para domingo, nós estamos regressando, se Deus quiser, para a nossa cidade lá em Niterói, no Rio de Janeiro, levando, claro, muitas saudades de todos os irmãos. Há muitos aqui que eu já conheço bem, há outros que estou conhecendo melhor agora, mas a maravilha de servir a Deus é que nós conhecemos irmãos assim, às vezes num dia, 2, às vezes um fim de semana, e parece que nós já nos conhecemos há muito tempo. É porque existe um elo, algo que nos liga, porque a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele, Deus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma alegria rever muitos irmãos, especialmente a nossa irmã Ângela, esposa do pastor Eduardo, que bondosamente também me levaram aí para jantar esses dias. Quero agradecer também aos irmãos que foram me buscar lá no aeroporto, irmão Alexandre e irmão Enio, creio que eles vão me levar também, não é? Então, que Deus possa recompensar e cumular esses irmãos de muitas bênçãos, derramando sobre eles toda sorte de bênçãos. Meus irmãos, nesta última noite nós vamos fazer um pouco diferente. O tempo é curto, a nossa missão aqui é apenas incentivar os irmãos a estudar mais, porque escatologia, você sabe, no seminário, por exemplo, é pelo menos 1 ano de estudo escatológico, e ainda é para você aprender a aprender.
aprender como você estudar para ir cavando mais fundo. Eu disse aos irmãos, eu não falo isso por vaidade, mas eu estudo escatologia há mais de 30 anos, estudo mesmo, é a minha matéria preferida em teologia sistemática, e cada vez que eu estudo eu vejo que eu não sei nada, que eu tenho que aprender mais, que eu tenho que buscar mais. Então eu releio as obras que eu já li, eu leio outras, e quando eu viajo eu procuro conhecer, e por graça de Deus eu entendo um pouquinho de alguns outros idiomas, pouca coisa, não muito, mas o suficiente para ler. Então eu procuro ler em outros idiomas, obras que são publicadas, às vezes que nem chegam no Brasil, sites também, e procuro manter contato com pessoas que são pessoas assim, acessíveis, né? E assim a gente vai procurando crescer em conhecimento. Nessa noite, então, nós vamos fazer o seguinte: nas anteriores, a gente fez um panorama da escatologia, praticamente, citando o capítulo 11 desse livro, que é um sumário. Esse livro que eu digo é esse aqui, do mestre Antônio Gilberto, que é um clássico. É um livro de 1984, mas que está muito atual, porque é Bíblia pura. Claro que tem muita coisa do autor, tem muitas sugestões, tem muitas suposições, é comum isso numa obra humana, não é? Mas o mestre Antônio Gilberto vocês conhecem muito bem, um homem piedoso, era um erudito, um homem que tinha um grande conhecimento, mas que era também piedoso. Quando você conhecer um teólogo piedoso, aproxime-se dele, observe a vida dele, porque você vai aprender não apenas com aquilo que ele tem de conhecimento, você vai aprender com o exemplo dele, você vai aprender com o silêncio dele. Até no silêncio um homem de Deus piedoso ensina, como é o caso aqui, para a glória de Deus, também do nosso pastor José Carlos de Lima. É um homem que nós observamos quando ele está calado, quando ele está falando, quando ele está cantando. Por quê? Ele não ensina apenas pregando ou ensinando, ele ensina também através do seu exemplo. Muito bem, na última aula, nessa aula, então nós vamos fazer o seguinte: como eu dei um destaque para o último capítulo, e também ontem eu fiz um panorama do primeiro capítulo, hoje eu vou tentar fazer algo que é impossível, eu já adianto, para ninguém me cobrar depois. É impossível, mas eu vou tentar dar uma folheada nesse livro, a partir da página 36, que é o capítulo 2, até o capítulo 10, uma folheada, e tentando destacar alguma coisa, tá certo? Mas antes, vamos ler um texto bíblico, que está vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 12, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 12, é só uma leitura para ponto de partida, e talvez também ponto de chegada, mas ponto de partida a priori. 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 12. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11:
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Essa é uma das passagens mais difíceis em escatologia, mas quem estuda escatologia sabe que não pode ficar preso a uma passagem só. Escatologia é um corpus, é um conjunto de textos que devem ser analisados, e a Bíblia se harmoniza perfeitamente. Imagina um crente que se baseia só nesse texto e tenta explicar escatologia. Vai ser uma confusão só, porque aqui Pedro está abordando tudo como se fosse tudo num dia só. Parece que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Jesus vai vir, vai destruir a terra e ao mesmo tempo vai levar a igreja, mas não é nada disso, porque a Bíblia tem textos gerais e textos específicos que pormenorizam aquilo que é geral. Por exemplo, quando a Bíblia fala das ressurreições, lá em Daniel, a Bíblia fala que uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a perdição eterna, e Jesus até retoma isso em João 5, e menciona, dá a impressão que vai ser tudo ao mesmo tempo. Só que quando você começa a estudar a doutrina, você vai ver que a primeira ressurreição, ela é seletiva, é dentre os mortos. Você já leu na Bíblia que a ressurreição dos justos é dentre os mortos? O que você entende como dentre os mortos? É seletivo. Não é que todos vão ressuscitar ao mesmo tempo. Os salvos, os mortos em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Os ímpios, 1000 anos depois do milênio só, não é ao mesmo tempo. Então aqui essa passagem de Pedro, cuidado quando você for estudar. E tem um versículo aqui no final que tem um problema, né, para muita gente, que tem até uma pergunta aí, aliás, sobre isso, que nós não respondemos. Talvez no final dê tempo de responder, mas o pastor Eduardo até compartilhou, me mostrou a pergunta, que é baseada nesse versículo 12 aqui, não é? Que, aliás, eu estou lendo a versão certa para explicar esse versículo, que eu estou usando aqui a versão corrigida de Almeida, mas é a fiel. Você, a maioria aqui, deve ter a versão corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Qual é a diferença? Pouquíssima diferença. Mas nesse versículo em especial, a versão fiel, ela é mais exata, porque a construção frasal no grego leva ao entendimento de que apressar aqui, não sou eu que apresso, quem sou eu para apressar a vinda de Jesus? Quem é você para apressar a vinda de Jesus? Jesus falou que daquele dia e hora ninguém sabe. Como que eu vou apressar? Não, eu vou trabalhar aqui porque eu vou apressar. Quanto mais eu trabalho, Jesus vem mais depressa. Não, meu irmão, aqui o sentido é outro, não é você que apressa. Aqui na minha versão que eu li, e que está de acordo com a construção frasal grega, mais exatamente, diz: apressando-vos. A ação é nossa, no sentido de estar pronto, de estar preparado, de estar pronto para aquele grande momento, quando as coisas começarão a se cumprir, quando Deus puser em execução o seu plano escatológico, a partir do arrebatamento, a igreja tem que estar pronta. Nós temos que estar prontos, preparados, apressando-se, porque o tempo é curto, não há tempo a perder, não há tempo para ficar jogando conversa fora e ficar com excesso de diversão, divertimento. Todos nós, claro, não é vedado a nós ter um momento com a família, um momento de descontração, não é vedado. Mas você não pode fazer da sua vida só isso. Deixa de lado as coisas de Deus e vive uma vida completamente desapercebida, como as virgens loucas. Não, nós temos que ser como as virgens prudentes, que estavam com a lâmpada acesa, porque tinham azeite suficiente para mantê-las assim. Então esse é o sentido de você apressar-se para o dia de Deus. Só que aqui, lembre-se, Pedro está falando de uma maneira geral, ele não está pormenorizando. Quem pormenoriza mais, aliás, a escatologia é o apóstolo Paulo, que fala do arrebatamento, fala do período tribulacional. Apocalipse também apresenta um grande desdobramento,
Então você tem que entender que algumas passagens são gerais e que são explicadas à luz de outras passagens. Já pensou se só tivesse essa passagem aqui? Aí então você poderia dizer com toda certeza, como dizem os irmãos aí de outras tradições: quando Jesus voltar, vai acontecer tudo ao mesmo tempo, as ressurreições e o juízo, não vai ter 7 anos de tribulação, coisa nenhuma. Deus vai julgar tudo uma vez só, vai destruir tudo, vai renovar tudo, e naquele dia, como alguém diz. Só que aquele dia, o dia do Senhor, é um dia profético, não é um dia de 24 horas, irmãos. Veja que João, lá no primeiro século, ele disse: filhinhos, é já a última hora. E como vem o anticristo, muito se tem feito anticristos. Quem frequenta escola dominical sabe que os últimos dias é um período que começou no dia de Pentecostes e se estende até aí os dias escatológicos. Ali já começaram os últimos dias. Nós, portanto, estamos já caminhando para os últimos segundos. Só que no primeiro século, João já dizia: já é a última hora. Claro que ele não estava se referindo a uma hora de 60 minutos. Ele estava se referindo a hora profética, a um momento, a um período em que Deus vai começar a pôr em execução o seu plano escatológico a partir do arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, só algumas orientações iniciais, mas vamos para o livro agora. Abra aí o seu livro, praticamente todos têm o livro. Eu creio que hoje estão aqui os inscritos, mas se porventura alguém não tiver o livro, ainda tem ali que eu vi para vender. Não saia daqui sem adquirir esse livro. É um livro muito barato, né? Você não vai gastar quase nada pelo conteúdo que tem aqui. Meu Deus, se estivesse R$500 ainda seria barato, pelo conteúdo, pela riqueza, não pelo material. Às vezes alguém julga só o material. Eu mesmo que trabalhei com essa área, quando eu entro numa livraria, eu pego o livro, minha filha fica admirada comigo, que eu pego o livro, eu faço assim, eu vejo quantas páginas tem, eu vejo o material, eu examino o tipo de material, laminação fosca, verniz localizada, e minha filha gosta de brincar comigo: pai, quanto custa esse livro? Aí eu falo para ela: R$90. Ela vai lá, passa no... olha pai, 92, quase, hein? Mas eu falei quase o valor. Aí daqui a pouco ela traz outro livro para mim, eu passo a mão assim, dou uma folheada: R$30. Olha pai, R$29,90. Porque eu sei mais ou menos, eu tenho uma ideia do preço do papel, acompanho isso, eu tenho uma ideia. Claro que algumas editoras às vezes praticam outro tipo de preço, mas quem acompanha o mercado de maneira geral sabe os valores dos livros. Mas aqui no caso não é o preço, você não vai pagar só papel e tinta, é o conteúdo. Pense na dedicação desse servo de Deus, o mestre Antônio Gilberto, para produzir esse livro naquela época. Quantas vezes que ele se colocou diante de Deus em oração e pesquisando para produzir um resumo, e não é fácil fazer resumo em escatologia, não é fácil, mas ele conseguiu resumir em poucas páginas, e quem lê um livro desse já tem aí um norte para aprender escatologia. Muito bem, vamos direto para o segundo capítulo, o estado intermediário dos mortos, página 36. Irmão, esse capítulo eu não vou ficar lendo não, nenhuma parte, eu vou dar uma explicação rápida do que está aí. Porque o que é o estado intermediário dos mortos? Você tem que considerar, no caso, os ímpios e os salvos. Quando um ímpio, aliás, antes de falar de ímpios e salvos, existem 3 estados quando você fala do ser humano: o estado presente, enquanto a pessoa está viva, não é? Quando a pessoa morre, seja salvo, seja perdido, o corpo, a parte material, fica onde? Na terra. A maioria dos casos, claro, está na sepultura, mas há aqueles que foram cremados, aqueles que foram lançados ao mar, aqueles que foram desintegrados, estão desaparecidos, ninguém achou o corpo até hoje, mas está na terra, em algum lugar. A matéria ficou aqui. A parte material fica na terra. Agora, a parte imaterial, o que é a parte imaterial?
espírito mais alma. Não vá confundir e nem querer dizer que é tomar uma coisa pela outra, porque a Bíblia distingue. A Bíblia mostra claramente que espírito não é a mesma coisa que alma. Tanto que Maria, quando ela soube que seria a mãe do Salvador, o que ela disse? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alma e espírito, ações concomitantes, porém diferentes. Com a alma, ela fazia uma coisa, com o espírito, ela estava fazendo outra coisa, porque são coisas distintas. Isaías também falou a mesma coisa, no capítulo 26 do seu livro, quando ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. E lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra, onde? Lá na divisão da alma e do espírito, onde o bisturi do médico não entra. Ninguém sabe dessa divisão, mas a palavra de Deus, ela entra lá, na divisão da alma e do espírito. E Paulo também, enfatizando que nós somos tripartidos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele disse: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano, ele é tripartido. Irmão Ciro, então o irmão é tricotomista? Eu não creio, eu acho que nós devemos ser dicotomistas. Aí depende de como você olha para a Bíblia, porque o ser humano, ele é tripartido. Agora Paulo, lá em 2 Coríntios, claro, no capítulo 4, ele disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Nesse caso, ele descreve o ser humano como bipartido, ou seja, o homem exterior e o homem interior. Só que, como a Bíblia explica, a própria Bíblia, esse homem interior é formado por duas partes, espírito e alma, que não se separam na morte, são distintos, porque têm também funções diferentes. O espírito é aquela partícula que Deus colocou no ser humano para servir única e exclusivamente de canal de glorificação a Deus, de adoração, de comunhão com Deus. E é por isso que Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas também tem a alma. O que é a alma? A alma é diferente do espírito. A alma está intimamente ligada ao espírito, mas a alma é onde está a nossa personalidade, o verdadeiro eu. Você está vendo apenas o invólucro desta alma quando você olha para mim. O corpo é um invólucro, é o repositório da parte imaterial. E a parte imaterial é formada por espírito e alma. E a alma é onde está a nossa personalidade. A alma é onde estão as faculdades. Uma faculdade pela qual pensamos, que é o intelecto. Outra faculdade pela qual sentimos, a parte sensorial, o sentimento propriamente dito é outra parte. E uma terceira faculdade, que é a faculdade volitiva, a volição, ou a vontade propriamente dita. Então veja, intelecto, sentimento e vontade. Uma faculdade pela qual pensamos, outra pela qual sentimos, e outra pela qual agimos, tomamos decisão. Intelecto, sentimento e vontade, tudo isso está na alma. Então veja, voltando ao que eu estava dizendo inicialmente, hoje, no estado presente, quem está vivo, a pessoa é tripartida. Quando a pessoa morre, há uma separação, porque morte significa separação. No caso da morte física, é separação entre a parte material, que fica na terra, e a parte imaterial, que vai para onde? Fica sob o controle de Deus. Eu não disse que fica aos cuidados de Deus, mas fica sob o controle, porque nem todos estão com Deus depois da morte, porque nós vamos falar daqui a pouco mais precisamente do ímpio e do salvo. Mas quando acontece a morte, a parte imaterial fica sob o controle de Deus, porque a Bíblia diz: o pó volte ao pó como era, né? O corpo volte ao pó como era, e o espírito, agora preste atenção,
Porque alguém pensa que por aparecer a palavra espírito, então quer dizer que o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus. E a alma? A alma fica vagando, a alma vai para outro lugar. Não, meu irmão, a palavra espírito aí indica espírito mais alma. Quando você encontrar espírito sozinho, saindo, é espírito mais alma. Quando você ler que a alma saiu, é espírito mais alma. Quando Rebeca morreu, ou Raquel morreu lá em Gênesis, diz que a alma saiu. Na verdade é alma mais espírito. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é espírito mais alma, porque espírito e alma não se separam na morte. É o homem interior não se separa, tem funções diferentes, espírito e alma, mas alma e espírito não se separam na morte. A separação é tão somente entre a parte imaterial e a parte material. A parte material fica na terra, a parte imaterial fica sob o controle de Deus. E é Deus que faz, é Deus que tem o controle, e é Deus que também lança no inferno. Você sabe disso. Alguém pensa: é o diabo que quer lançar a pessoa no inferno. Não é o diabo que lança. O diabo, ele trabalha para que a pessoa vá para o inferno, mas quem vai levar para o céu e quem vai lançar no inferno é o próprio Deus, o justo juiz. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma, temei antes aquele Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Deus está no controle de tudo. Então vamos agora resumir o estado presente. Nós somos tripartidos. Depois da morte tem uma separação, parte material fica na terra, parte imaterial fica sob o controle de Deus. No caso do ímpio, para onde que vai a parte imaterial do ímpio? Vai para um lugar que a Bíblia chama de Hades. Hades, a gente às vezes fala Hades, não é? Mas o mais correto é Hades, porque no grego, não é? O som é esse, Hades. E o Geena que a gente fala, claro, já tem o termo na língua portuguesa, não tem problema você falar Geena, tem essa palavra no dicionário, mas se você quiser falar corretamente conforme o grego é Geena, Geena, com G de gato, Geena, que é o inferno final. Geena é o inferno final, é o inferno propriamente dito. O Hades não é o inferno propriamente dito. O Hades é um lugar intermediário, para onde vai a parte imaterial dos ímpios. Por que é um lugar intermediário? Porque os ímpios vão ficar aguardando o juízo. É um lugar de tormentos. Lembra da parábola que Jesus contou? Que não é bem uma parábola, a gente chama de parábola, mas é uma parábola histórica, ou mais precisamente uma história. A parábola pode ser histórica, ou seja, uma comparação com algo real. Eu prefiro até nem chamar de parábola, é porque a gente lê tanto livro que chama de parábola, mas o próprio mestre Antônio Gilberto, ele não chama de parábola. Lucas capítulo 16, é aquela história de rico e Lázaro. Rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o Hades. Lázaro, que era um servo de Deus, foi para o seio de Abraão, um dos títulos do paraíso nos tempos do Antigo Testamento. Seio de Abraão, foi para o paraíso. E ali tinha um abismo separador, de maneira que as pessoas que estavam no lugar de tormentos avistavam até quem estava no lugar de gozo, mas não podiam passar para o lado de lá. Jesus então contou essa história para ilustrar e mostrar que a pessoa após a morte está consciente, mas no estado intermediário. O que acontece com o salvo? O salvo, quando morre, o corpo fica na terra, e a parte imaterial fica com o Senhor. Fica não somente sob o controle, mas fica de fato aos cuidados de Deus. A Bíblia até tem um versículo lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, mencionando os mártires do período tribulacional, aqueles servos de Deus que vão ser mortos pelo anticristo e vão morrer salvos. As suas almas, a parte imaterial deles, vai para o paraíso.
Eles vão ficar embaixo do altar de Deus, debaixo do trono de Deus, diz a Bíblia, e eles estão num estado intermediário, que ainda não é estado de perfeição total, de gozo, não é o céu no seu mais alto grau, não é o céu em toda a plenitude, já é um céu, já é uma antessala do céu em toda a sua plenitude, mas ainda não é o estado glorioso, o estado eterno, é um estado intermediário. Por quê? Porque as pessoas ali ainda estão com sentimentos negativos, estão lembrando do que aconteceu na terra, porque alguém pensa que a pessoa quando morre esquece de tudo. Não, a pessoa vai se lembrar, vai lembrar do seu sofrimento, mas vai estar sendo consolada. Está escrito lá em Lucas capítulo 16 que Lázaro era consolado, e Apocalipse capítulo 6 versículo 9, os mortos do período tribulacional salvos, os mártires do período tribulacional, vão estar lá debaixo do altar, clamando por vingança. Olha o que diz a Bíblia, abra aí rapidamente, vamos ver esse texto, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, veja, 6 de Apocalipse, versículo 9, 6 de Apocalipse, versículo 9, veja aqui, 6 e 9 de Apocalipse. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora veja o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É um desejo que eles vão ter, porque foram perseguidos e mortos pelo anticristo, terão sido, não é? Perseguidos e mortos pelo anticristo e os adoradores da besta. Então, por isso vão estar conscientes. Agora, esse é um estado intermediário. Depois do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, aqueles que estão lá no paraíso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz a Bíblia que o Senhor, quando vier, trará consigo os santos. Ali é uma referência aos que estão no paraíso, no estado intermediário, as almas dos que morreram em Cristo, as almas dos salvos de todas as épocas, que estão lá na glória, mas estão no lugar intermediário, no paraíso. O Senhor os trará consigo. E o que vai acontecer? Jesus virá até as nuvens, só que esses servos de Deus, as suas almas, vão descer até a terra, vão descer até a sepultura, vão descer até o lugar onde estiver o seu corpo. Alguns talvez foram desintegrados, explodiram, uma parte foi para um lado, uma parte foi para o outro, mas Deus vai reconstituir tudo. Aqueles que foram desfeitos pela terra, Deus vai reconstituir tudo. Aqueles que foram lançados no mar e ninguém achou o corpo, mas se é um servo de Deus, Deus vai trazer, vai haver um encontro da parte imaterial com a parte material na terra. Mas não é só reconstituição. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Vai haver uma grande transformação. Aquele que morreu faltando uma perna, claro, Deus vai reconstituir tudo, vai ser perfeito, vai ser melhor do que era antes. Aquele que já nasceu com algum defeito, vai ressuscitar sem defeito nenhum. Deus vai restaurar e vai glorificar, mais do que reconstituir, é glorificação. Esse é o estado eterno, e a Bíblia diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. E tem crente, irmão, que fala assim: não, eu quero ser arrebatado. Esse negócio de morrer, não quero morrer não, eu quero ser arrebatado, eu quero estar vivo. Meu irmão, pare com isso, não se preocupe com isso não. Sabe por quê? Toda a igreja do Senhor é a igreja do arrebatamento. Tem alguns pregadores que usam uma frase de efeito: irmãos, esta é a igreja do arrebatamento. Claro, ele quer dizer que a vinda de Jesus está próxima, não tem problema nenhum.
Mas às vezes alguns irmãos pensam que vão ser privilegiados só os que estiverem vivos. Meu irmão, quer saber de uma coisa? A igreja do arrebatamento é a igreja do primeiro século, a igreja do arrebatamento é a igreja do segundo século, a igreja do arrebatamento é a igreja do terceiro século, a igreja do arrebatamento é a igreja do quarto século, a igreja do arrebatamento é a igreja do quinto século, é a igreja do século 10, é a igreja do século 20, é a igreja do século 21. E se Jesus demorar um pouco mais para voltar, quando Ele vier, não importa, todos os salvos de todas as épocas são a igreja do arrebatamento, porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós não precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos se juntar a eles. É um grupo só. O grupo dos arrebatados é o grupo dos que já estão vivos e ainda estão vivos, e é o grupo dos mortos em Cristo que foram ressuscitados. Os dois grupos vão ser glorificados, vão formar um grupo só, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Esta é a igreja do arrebatamento. Muita gente não entende, irmãos, quando Jesus disse para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Aí alguém quando lê isso, mas espera aí, Jesus guardou? Aqueles irmãos morreram. Como que Jesus guardou se eles todos morreram? Pois é, irmãos, tem gente que diz que crente que tem promessa não morre, não é isso? Eu digo diferente. Eu digo que se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, mesmo que seja depois da morte. É o caso da igreja de Filadélfia, porque Jesus disse que eles não passariam pela provação que há de vir sobre todo mundo. E o que vai acontecer com os crentes de Filadélfia? Eles vão ressuscitar antes da grande tribulação. Eles não vão passar mesmo, irmãos, porque eles vão ressuscitar com a igreja no dia do arrebatamento. E o arrebatamento, ele acontece exatamente antes do começo do período tribulacional. Então a promessa vai se cumprir para eles e para nós, porque aquela profecia, aquela promessa não era só para eles. Ali a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma promessa para toda a igreja, de que a igreja não passará pelo período tribulacional. A igreja não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada antes. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, estude, meu irmão, esse capítulo 2, porque esse capítulo 2 fala disso, o estado intermediário, a nossa situação hoje, a situação quando morrermos, se Jesus não voltar, se Jesus não voltar logo, todos nós vamos morrer. Mas não se preocupe com isso, porque para nós o morrer é Cristo, e o viver é Cristo, e o morrer é ganho, diz a Bíblia. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. O capítulo 3, irmãos, olha o capítulo 3, a partir da página 46. Aqui eu vou só citar, vou pedir para os irmãos estudarem em casa, tem que ler. Se você quiser ter um bom aproveitamento dessa matéria, junte o que você está ouvindo aqui com o que está escrito no livro, confira todas as referências da Bíblia, e você vai ter um grande aproveitamento. Garanto para você que você vai aprender muito. Mas aqui, irmãos, algumas coisas eu já falei. Veja, após o arrebatamento da igreja, haverá uma grande apostasia. Não é qualquer apostasia. Hoje já tem havido apostasia. Paulo falou, 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatarão, não é apostarão, tem um tá mais. Tem muito crente aí escondido às vezes, fazendo uma fezinha, jogando na loteria. Cuidado, meu irmão, a Bíblia diz: no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas tem crente que ainda fica fazendo uma fezinha, apostando. Está errado, mas aqui tem um tá mais. Não é apostar, é apostatar. Apostatar é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas dá as costas para Deus, desvia-se do caminho do Senhor. Isso é apostasia. Hoje já tem havido apostasia, mas a palavra de Deus mostra que haverá uma grande apostasia. E essa apostasia, ela já começa
momentos antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja, mas depois que a igreja for arrebatada, é isso que o pastor Antônio Gilberto explica aqui. Depois do arrebatamento, essa apostasia, essa deserção em massa, Jesus falou: trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Vai haver uma deserção em massa, vai haver uma grande apostasia, muita gente vai se desviar, muita gente vai se aliar ao anticristo. Vai ser terrível. Imagine, irmãos, como será a situação na terra quando a igreja já tiver saído daqui. Então, aqui o mestre Antônio Gilberto fala dessa apostasia total, desse indiferentismo espiritual. Na página 47, ele fala do aumento do retorno dos judeus a Israel e reconstrução do templo. Você sabia que lá no monte do templo, lá em Israel, quem já foi para lá sabe do que eu estou falando, e quem não foi, entra lá no Google Earth, né? Aquele aplicativo do Google que você tem as imagens de satélite, é algo extraordinário. Eu leio lá sobre Ezequiel, a gente está estudando sobre Ezequiel, quando Deus transportou Ezequiel, claro, em visões de Deus, não foi, como diz o pastor Ezequias Soares, não foi incorpore, na verdade foi, ou incorpore, mas foi in loco, porque ele esteve lá, mas não no corpo, ele foi em visões de Deus. Foi como se fosse esse Google Earth, né? Ele foi lá, contemplou tudo, viu um monte de coisa que estava acontecendo no templo, só que ele fez uma viagem ainda no tempo. Ele viu coisas que já tinham acontecido no passado e tal, e viu também o que aconteceria depois. Foi algo sobrenatural, evidentemente, mas hoje, através desse aplicativo do Google, você consegue visualizar lá o monte do templo, aquelas mesquitas. Pois é, naquele local vai ter que ser levantado um templo para cumprimento das profecias. Mas, irmão Ciro, como? Os muçulmanos não vão abrir mão de jeito nenhum. Pois é, só que a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que o anticristo, o príncipe que há de vir, ele vai ser a priori um grande diplomata, e através da diplomacia, ele vai fazer um acordo com muitos, por uma semana, claro, é uma semana de anos, 7 anos, porque imagine um grande líder mundial assinando um acordo só por uma semana. Já pensou? O presidente dos Estados Unidos se reúne lá com a União Europeia e diz: vamos assinar aqui um acordo de 7 dias, uma semana. Que líder mundial faz isso? Claro que não, é 7 anos, não é 7 dias, perdão, 7 anos, uma semana de anos, porque ali a Bíblia fala de 70 semanas, que perfaz 490 anos. As primeiras 69 semanas já se cumpriram, até o Messias. Só que a Bíblia diz: depois será tirado o Messias. O Messias, ele já é tirado no intervalo, porque a semana foi suspensa. E alguém pergunta: mas irmão Ciro, como que eu não provo esse intervalo? É só você estudar a Bíblia, está tudo lá. Primeiro que a Bíblia diz que o povo do príncipe destruiria a cidade e o santuário. Quando que o santuário foi destruído? Porque alguém insiste em dizer que aquela contagem é ininterrupta. Não, são 490 anos ininterruptamente. Só que se for assim, então o templo teria que ser destruído ainda logo depois que Jesus morreu, porque diz que seria tirado o príncipe, o Messias, né? O príncipe com P maiúsculo, porque ali se mencionam 2 príncipes, o príncipe com P maiúsculo, que é o Messias, e o príncipe que há de vir, que é sem dúvida nenhuma, pelo contexto, o anticristo. Então veja, o que a Bíblia diz: se a contagem é ininterrupta, então logo depois que Jesus morreu, logo depois que foi tirado o Messias, pouco tempo depois, o templo teria que ser destruído. Mas o templo não foi destruído. Quando que o templo foi destruído? Só no ano 70, cerca de 40 anos depois, porque Jesus morreu ali por volta do ano 30, considerando o erro de cálculo que aí as pessoas que fizeram o calendário na época se equivocaram, não é? Por isso que Jesus nasceu antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, perdão, né? E nunca se sabe a data, o ano exato que Jesus nasceu, por causa desse erro de cálculo.
Então, por volta do ano 30, apesar de ter 33 anos de idade, foi quando Jesus morreu. O templo só veio a ser destruído no ano 70, 40 anos depois. Então você vê aí que já tem um intervalo. A última semana de anos foi suspensa. Por que foi suspensa? Porque essa última semana é exatamente o tempo do período tribulacional, 7 anos. E, irmãos, filhos, é só essa passagem que fala dos 7 anos? Não. Se você estudar Apocalipse, você vai ver que lá se mencionam 1260 dias, em duas ocasiões, duas metades, 1260 dias ou 42 meses, ou um tempo e tempos e metade de um tempo, que é exatamente 3 anos e meio. Então Apocalipse menciona as duas metades, a metade em que as duas testemunhas vão atuar, que é a primeira metade, e a segunda metade, depois que as testemunhas forem mortas, acentua-se a perseguição por parte do anticristo. Ele vai romper o acordo que ele fez, ele passará a perseguir os santos, e os santos ali, os mártires ali, são os israelitas e também aqueles que vão se converter no período tribulacional, não é? Então tudo isso está muito claro, mas tem que estudar. Voltando aqui então, sim, o que eu ia falar, portanto está prevista a reconstrução do templo. Você já leu lá em Ageu, que a glória desta última casa será maior do que a primeira? Alguém pensa que é o segundo templo. O segundo templo que foi levantado lá nos dias de Zorobabel, é até chamado de templo de Zorobabel. Só que aquele templo de Zorobabel, muito inferior ao templo de Salomão, era tão inferior que depois Herodes até resolveu fazer uma reforma, resolveu mudar muita coisa, resolveu remodelar tudo, porque ele achou que aquele templo não era bonito, e realmente não era. Foi um templo ali que foi feito para substituir o outro, mas não era um templo com a mesma beleza que tinha o templo de Salomão. E o pastor Ezequias Soares está mostrando nesse comentário que nós estamos estudando na escola dominical, que a glória de Deus não voltou para o segundo templo. Claro que Jesus, a própria glória, ele veio ao mundo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, nesse sentido, substitui a glória que saiu do primeiro templo. Só que tem uma promessa de que Deus vai encher de glória aquela casa, o templo. E é literal. Quando a Bíblia diz a glória desta última casa será maior do que a primeira, note, não é a glória dessa segunda casa. Outro dia até uma irmã, aí ela perdeu o primeiro marido, o marido dela faleceu e ela foi casar de novo, e ela pediu oração para mim, dizia: olha, irmão Ciro, ora por mim, porque agora ora por mim. Ela até brincou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu falei: olha, irmã, a Bíblia não diz segunda não, a Bíblia diz a glória da última casa. Então eu vou orar para a irmã não ter outro marido, que seja esse, né? Porque a Bíblia diz a glória dessa última casa será maior do que a primeira. É um pequeno detalhe, porque a glória não veio sobre aquela segunda casa. A profecia escatológica é para a última casa, é a casa na verdade que vai ser levantada no milênio, que não é necessariamente a casa que também será levantada para o período tribulacional, porque no período tribulacional vai ter que ter um templo. Como vai ter? Vai ter, porque está na profecia. A Bíblia diz, não somente nos profetas, mas Jesus mencionou lá em Mateus 24, versículo 15, que ele fez uma referência ao abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? Jesus estava se referindo ao que aconteceu no período intertestamentário, quando um homem chamado Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, ele mesmo que deu esse nome para si, Epifânio, porque ele se considerava Deus. Ele entrou, ele profanou o templo dos judeus, ele sacrificou porcos, ele introduziu uma estátua de Zeus no templo, ele profanou o templo, e isso se cumpriu. Daniel tinha profetizado sobre isso, e isso é chamado de abominável da desolação. Só que em Mateus 24 e 15, o que Jesus disse? E lá está escrito:
Marcos mencionou e Mateus também. Quem lê, entenda. Jesus ali, ele deixa claro que o que aconteceu no período intertestamentário foi apenas uma amostra, porque isso vai acontecer de novo, quando o anticristo, conforme Paulo também escreveu, pode ler, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, ele vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, ele vai profanar o templo de novo. E também Apocalipse capítulo 13 mostra isso. O falso profeta vai ali levar as pessoas a adorar uma estátua, um ídolo morto, ali uma estátua do anticristo, uma imagem, mais precisamente, do anticristo. Então essas passagens se interconectam e a gente entende perfeitamente que vai haver um templo no período tribulacional, e vai haver um templo também, que não fica claro se será o mesmo, remodelado, porque de acordo com as dimensões e a descrição de Ezequiel, é um templo completamente diferente do templo de Salomão. Então tudo indica que o templo do milênio, e o mestre Antônio Gilberto ele até afirma isso, ele diz que o templo da grande tribulação será destruído, e Deus vai levantar um outro templo, no Jesus, que será o rei, no seu reinado haverá um outro templo. Mas irmão Ciro, vai haver sacrifícios? Jesus não é o sacrifício perfeito? Como que vai haver sacrifício se o templo vai ser restaurado? Esse é um mistério para muita gente, porque Ezequiel fala disso, e nós vamos estudar nisso na escola dominical. Aliás, eu quero até fazer uma propaganda aqui, irmãos, com a permissão do nosso pastor, mas no meu canal no YouTube, Ciro Zibord, eu estou explicando essa lição, toda semana tem uma lição, e vai ter uma lição sobre isso também, sobre o templo, e eu vou lá apresentar isso de uma maneira mais pormenorizada. Aqui eu estou apenas lançando luz. O fato é que, biblicamente falando, vai haver a restauração do sacrifício. Mas como, irmão Ciro? Irmãos, é para um memorial. A ceia hoje não é um memorial, só que é um memorial que aponta para trás, Claro, estamos lembrando da obra que Jesus realizou, e lembrando da obra que Jesus realizou. No caso do memorial dos judeus, eles vão, claro, lembrar do seu tempo e tal, mas não é para a salvação, porque Jesus, claro, já morreu de uma vez por todas por nós. E o mestre Antônio Gilberto, ele também toca nesse assunto aqui por alto, porque a obra dele é muito resumida. Quem quiser, claro, se aprofundar nisso, tem que ler mais livros. No meu canal mesmo eu tenho recomendado muitos livros, tem até uma playlist lá chamada Livros que Recomendo, e livros falando também sobre essas questões. Eu vou até às 9. Então nós temos aí, irmãos, alguns minutinhos. Eu vou só então citar aqui, o que eu não falar, eu já tinha adiantado que é uma missão impossível, mas vou só citar agora e já vou terminar. Olha aqui: destruição da nação do norte e seus satélites, é a profecia de Ezequiel 38 e 39. No meu canal tem um vídeo sobre isso, que eu expliquei lá sobre, agora quando a Rússia começou a sua invasão à Ucrânia, muita gente começou a especular, será que é Gog e Magog, está se cumprindo e tal, e essa profecia é para o futuro, é para o início do período tribulacional. Mas só lembrando os irmãos de que Gog vai ser um líder, mas não é o anticristo, não vai confundir. Gog é um líder, é um chefe. Gog, aliás, no hebraico é um título ali, como se fosse Faraó, César, Herodes, assim por diante, é um título. Esse príncipe Gog, da terra de Magog, a gente fala Gog e Magog, claro, por causa de Apocalipse 20, que fala junto, Gog e Magog, mas Gog é o nome do príncipe, e Magog é o nome da terra do príncipe. Esse Gog da terra de Magog, ele vai formar um conglomerado de povos, e vai marchar contra Israel. Àquela altura, provavelmente o anticristo ainda vai estar aliado a Israel, só que o anticristo nada poderá fazer, porque não é luta dele, é o próprio Deus que vai destruir aquele levante de Gog e seus aliados. O mestre Antônio Gilberto explica isso aqui muito bem, e se você quiser se aprofundar, modéstia à parte,
Tem um vídeo no meu canal de uns 40 minutos mais ou menos, e quando chegar a lição da escola dominical sobre isso, claro, eu vou fazer outro vídeo. Eu creio que a lição 11, uma coisa assim, 10 ou 11, nós vamos tratar dessa questão. Página 53, conversão em massa de judeus. Vai haver salvação de judeus no período tribulacional, vai haver um grande avivamento no período tribulacional entre os judeus. Vai se cumprir aquela profecia de Zacarias 12:10, que o espírito de súplicas será derramado sobre eles. Página 56, predominância de uma confederação de nações. Aqui já é uma parte de geopolítica, não é? E geopolítica muda com o tempo, mas quando o mestre Antônio Gilberto escreveu aqui, ele apresentou o momento atual, o que estava acontecendo, e de lá para cá houve algumas mudanças no cenário, mas o fato é que a profecia vai se cumprir. As 10 nações confederadas, que vão formar a base do anticristo, vão se fortalecer. Mas quais são essas nações? Não podemos afirmar. Mas hoje, se você olha para a ONU, o que você tem na ONU? Na ONU, por exemplo, você tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem aquelas 5 nações que são fixas, não é? Quais são as nações que são fixas? Quem sabe? Inglaterra e França, né? Desde o início. Os Estados Unidos também. A China. E qual é a quinta? A Rússia. Essas 5 potências formam o Conselho de Segurança, que nunca muda, e tem os outros 10 que vão mudando a cada 2 anos, mas essas 5 nunca mudam. Por isso, inclusive, que os idiomas da ONU, os idiomas oficiais, as línguas oficiais da ONU, quais são? Primeiramente o francês, porque a diplomacia estava toda em francês antigamente, mas depois o inglês cresceu muito, então também o inglês. Então todos os documentos da ONU são traduzidos por francês e por inglês, todos, sem exceção. Mas a maioria, não todos, mas quase todos, é traduzido para o inglês, para o francês, para o chinês, para o russo, para o espanhol, são 6 línguas na verdade, e para o árabe. São as 6 línguas de trabalho da ONU. Mas veja, só uma curiosidade, essas 5 nações então são super poderosas: os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Japão e a Alemanha são poderosos também, mas não ocupam esse conselho fixo. Por quê? Por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eles foram punidos e não puderam fazer parte do conselho da ONU fixo, não é? No caso do Japão e no caso da Alemanha, mas também são 2 grandes potências, e tem muitas outras. Então veja, haverá 10 nações. Alguém pensa só na Europa, mas na verdade a Bíblia, aqueles 10 dedos, é uma referência ao que sobrou daqueles impérios mundiais. Começou com a cabeça lá, do sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro que representava a Babilônia. Daniel interpretou os sonhos. O peito e os braços de prata, representando o quê? O que sucedeu à Babilônia, inferior, material inferior, mas conquistou a Babilônia, que é o Império Medo-Persa. 2 braços, porque na verdade são 2 impérios que se fundiram, Medo-Persa, né? Os medos e os persas, Império Medo-Persa. Depois ventre e coxas de cobre ou de bronze. O texto no hebraico pode ser traduzido tanto para bronze ou cobre, por isso que algumas versões diz cobre, outras diz bronze. Claro que é muito diferente o cobre do bronze. O cobre, você sabe que ele fica verde com o tempo, não é? A estátua da liberdade, por exemplo, ela é verde. Por que ela é verde? Porque ela é toda de cobre, porque o cobre com o tempo ele fica esverdeado. Já o bronze é misturado, então o bronze fica escuro. Então hoje nós sabemos que é diferente, mas no texto original você não sabe dizer se é, provavelmente é cobre mesmo, né? Mas representa a Grécia, e vai descendo. Quando chega nas pernas, as pernas de ferro, aí o Império Romano, com aquela dureza, e o ferro esmiuça tudo e tal, e chega no pé, com os 10 dedos, que é em parte ferro, em parte barro, que aí representa
a base do império do anticristo. É uma mistura do que sobrou de todos os impérios, porque quando chega no ferro lá no pé, não é só Roma. Alguém diz, não é Roma, mas não é só Roma, porque Roma na verdade foi influenciada por tudo que veio antes. Tanto que nós falamos hoje de uma cultura greco-romana. Por que nós falamos de uma cultura greco-romana? Porque o Império Romano, quando conquistou a Grécia, ele não eliminou a cultura, a filosofia grega, pelo contrário, ele absorveu. Até o panteão, os deuses gregos só mudaram de nome, não é? Zeus foi chamado de Júpiter, Hermes foi chamado de Mercúrio. Até na Bíblia você vê lá no capítulo 14 de Atos, não é? Quando Paulo e Barnabé foram chamados de Hermes e Zeus, não é? Ou Júpiter, ou Mercúrio e Júpiter. Paulo foi chamado de Mercúrio porque ele tinha a palavra, porque Hermes na mitologia grega era aquele que falava, interpretava, não é? O que Zeus dizia, etc. E Zeus, porque Barnabé aparentava ser mais velho e tal, ou líder naquela ocasião, então ele foi chamado de Júpiter. Mas o que aconteceu? Quando o Império Romano conquistou o Império Grego, o Império Romano absorveu toda a cultura grega. Por isso que surgiu até um ditado, que o vencido venceu seu vencedor. O que isso significa? Significa que a Grécia, mesmo vencida, mesmo conquistada, ela venceu, porque toda a sua cultura foi absorvida pelo Império Romano. Por isso que nós falamos de uma civilização e de uma cultura, de uma herança greco-romana. Então quando você chega no pé, você chega no ferro, aquele ferro na verdade representa todos os grandes impérios anteriores que foram degradando, mas foram deixando a sua herança que foi absorvida por outros impérios, até chegar nos dias de hoje. E quando o anticristo reinar, ele vai ter um pouquinho de tudo que foi anterior, só que ele vai ter uma coisa nova, um elemento novo, que é o barro, a fraqueza, que vai parecer muito forte, mas vai ser desfeito pelo assopro da boca do Senhor, quando Jesus voltar. Não vai sobrar nada, não vai precisar nem haver guerra nenhuma, porque o Senhor vai destruir o império do anticristo. Então tudo isso aí é apresentado, não é? Também nesse capítulo 4. Eu acabei emendando uma coisa com a outra aqui, ó, que eu estava falando do capítulo 3, já entrando no capítulo 4, o anticristo e seu domínio, o surgimento do anticristo. Quantos pormenores aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 13, uma besta que sobe do mar, outra besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, sem dúvida nenhuma, é o anticristo, é um líder político. E a besta que sobe da terra, sem dúvida nenhuma, a segunda besta, é um líder religioso, é o falso profeta. Está tudo muito bem explicado. Se você quiser aprender, leia, tome tempo com o assunto. Aqui tem tudo isso: surgimento do falso profeta, surgimento de uma super igreja falsa mundial. Vai acontecer isso também, e o mundo hoje já está sendo preparado para isso. Quando você ouve falar de nova era, quando você ouve falar de holismo, veja que estudamos há pouco tempo na escola dominical sobre a espiritualidade holística. O que quer dizer holístico? Holismo vem do grego holos, que quer dizer todo, totalidade. Então é aquele tipo de religião que tem um pouquinho de cada religião. Olha, vamos nos unir, vamos preservar aquilo que é bom. O cristianismo tem coisa boa, mas o budismo também, o hinduísmo também, e o confucionismo, e o catolicismo, e o espiritismo. Vamos, olha, o importante é a paz mundial. Tudo isso já é preparação para quando o falso profeta se manifestar. Ele vai ser o líder de uma falsa igreja mundial, vai congregar muita gente em busca da paz, e vai parecer uma coisa muito boa, mas a Bíblia diz que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E o pastor Antônio Gilberto fala disso aqui também.
Capítulo 5, a grande tribulação, e ele vai pormenorizando. Olha que riqueza, muitos versículos bíblicos, muitos detalhes. O mestre Antônio Gilberto, ele tinha assim, como se diz na linguagem de hoje, alguns insights, e ele colocava, e você parece que está vendo ele pregando, e ele fala, aqui ele cita alguma coisa, como aquilo que eu falei ontem, que é uma explicação simples, é um gracejo, mas que mostra muito bem por que o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Jesus. Jesus não anda com más companhias. Então veja que simplicidade, que tirada, como se diz hoje em dia, mas você encontra várias dessas aqui no livro. Você ler com atenção, você vai ver algumas coisas que ele fala que, irmão, você não pode ficar sem ler esse livro. Você que chegou hoje, que não fez a inscrição, tem livro aí para adquirir, não deixe de adquirir. Se você quiser adquirir, minha assinatura não vale muito, mas eu posso até fazer uma dedicatória para você, né? Alguns irmãos, posso tirar uma foto também, mas adquira o livro, é um livro precioso, não é? E assim vai, irmãos, e eu vou concluindo aqui, ó. Esse capítulo sobre a grande tribulação é muito bom, domínio da besta, o capítulo 17 de Apocalipse, que é um capítulo difícil, é bom você ler esse livro para entender. O julgamento das nações, onde que está o julgamento das nações na Bíblia? Lá em Mateus 25, quando o Senhor vier para reinar, quando o Senhor vier em poder e grande glória, Ele vai se assentar no trono, diz a Bíblia, e vai separar as nações. Lembra quando Joel falou, multidões, multidões, no vale da decisão? É uma profecia do julgamento das nações. Às vezes a gente usa esse, eu me lembro que eu já preguei em eventos aí, que tinha esse tema, falando das multidões, como se fossem os crentes reunidos para tomar uma decisão, ou os pecadores, mas ali é logo depois do Armagedon, não é? O julgamento das nações, multidões no vale da decisão, e ali o Senhor Jesus diz que o rei e o justo juiz, ele vai se assentar no seu trono, e vai dividir as nações, como pastor, aparta as ovelhas. Interessante que os bodes ficaram do lado esquerdo, e as ovelhas do lado direito, não é? Então veja, as ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. E para os bodes, aqueles que não farão bem aos irmãos, que ali são os israelitas, eles vão ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para os que estiverem à direita, o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí com herança a terra preparada, não é? E é uma referência, claro, ao milênio. Ali vai começar o milênio. Eles vão adentrar na terra para possuir a terra, e aqueles que permanecerem fiéis vão também, claro, desfrutar da vida eterna. Mas ingressar no milênio como povos naturais não é garantia de salvação. Vai continuar permanecendo aquilo que a Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. E a gente vê que há pessoas no milênio que vão se desviar, há pessoas que vão nascer no milênio que depois vão se rebelar na rebelião de Satanás, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante. Então tudo isso, irmãos, está explicado aqui. Eu estou falando só para lançar luz. A batalha do Armagedon, lá no vale de Meguido, aquele vale de muita extensão, cabe muita gente ali vai haver, multidões estarão reunidas, ali marchando contra Israel. Mas é nesse momento que o Senhor Jesus virá e vai pisar no Monte das Oliveiras, e ali Ele vai vencer os exércitos do anticristo. São muitos detalhes também nesse capítulo 6. Capítulo 7, o milênio. Olha que quanta riqueza no milênio, a época do milênio, os propósitos do milênio. Olha aqui, fatos e aspectos do milênio. O milênio está ilustrado na miniatura de Lucas 9, 27 a 31. O milênio ocorrerá onde? Na terra. O milênio é a última dispensação concernente à humanidade. Jesus reinará sobre todas as nações. Forma de governo no milênio. Olha que riqueza:
classes de povos. Perguntaram isso para mim aqui, não perguntaram? Está aqui no livro. Classes de povos participantes do milênio: os crentes glorificados e os povos naturais. O templo milenar será construído. Olha aqui, eu já falei, o templo milenar. Aqui a parte que eu já citei: alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados por Israel com a participação dos gentios. Não terão então a mesma finalidade do Antigo Testamento, a de prefigurar a Jesus e sua obra, mas serão memoriais do que Jesus efetuou e servirão de instrução. É comparável à ceia do Senhor. O mestre Antônio Gilberto explica aqui, só que no caso para os judeus, e tantos pormenores. O capítulo 8, a última revolta de Satanás, que eu já fiz alguma menção nas aulas anteriores. O capítulo 9, o julgamento final dos mortos ímpios. E aqui, irmão, tem tanta coisa para você observar, tantos desdobramentos, e não há tempo. Os livros que serão abertos, o mestre Antônio Gilberto explica. Aí ele explica aqui também, veja, os que morreram sem conhecer o Evangelho, porque a rigor, irmãos, grosso modo, o julgamento final é um julgamento para a condenação dos ímpios, é para a sentença condenatória. Por quê? A igreja não vai participar desse tipo de julgamento. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então não há sentido a igreja comparecer ali ainda para saber se está salva ou não. A igreja já está salva. Então, por isso que o mestre Antônio Gilberto, ele explica, e ele diz que é para emitir-se ali uma sentença condenatória. Só que isso é de maneira geral, porque, claro, dentro da regra você tem algumas exceções, e o mestre Antônio Gilberto também explica isso aqui. Se você ler com atenção, você vai ver que ele cita a passagem de Romanos: os que morreram sem conhecer o Evangelho. Olha aqui, ó: quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus. Deixemos com Deus. Pode ser que lá no juízo final, pode ser, eu não posso ser dogmático, porque a Bíblia não me dá essa certeza, mas pode ser que nesse último julgamento, ou antes, mas se for nesse último julgamento, aqui Deus vai tratar também com esses que morreram sem ouvir a mensagem do Evangelho. E tem aqueles que tinham pessoas que têm problemas mentais, que nunca puderam ouvir a mensagem do Evangelho. Então veja, tudo isso Deus vai tratar, porque Deus não se revela apenas pela sua palavra. Regra geral: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o ser humano, para ser salvo, tem que crer e se arrepender. Mas a pessoa que não tem condição de crer, ou a pessoa que nunca ouviu a mensagem do Evangelho e morreu, a Bíblia não diz que Deus também se revela por meio da natureza? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Paulo também não falou que as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, isto é, fiquem sem desculpa, não vão ter desculpa nenhuma. Mas eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar dessa mensagem. Pois é, Deus também, para esses casos, Ele vai ter um tratamento especial, só que isso nós não podemos afirmar com certeza como vai ser. O mestre Antônio Gilberto, veja, o mestre Antônio Gilberto, do alto do seu cabedal, ele disse aqui: deixemos com Deus, porque tem coisas que nós vamos saber só depois, tem coisas que vão se revelar depois, até a nossa condição. Muita gente quer saber, irmãos. Eu vejo pessoas especulando: como que vai ser, irmão, a árvore da vida e tal, e a nossa vida eterna, e como vai ser a nossa vida. Irmão, espere, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo disse o quê?
as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ainda não foi revelado. E Pedro, eu quero até terminar com essa leitura, olha o que Pedro disse, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, tem também 1 Coríntios, mas vamos ler só mais esse aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a Bíblia, e eu termino com essa leitura, 1 Pedro 5, versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória, que se há de revelar. Tem muita gente especulando sobre a glória, e a glória vai ser assim, lá no céu, e vai ser desse jeito, e daquele, não meu irmão, não especule, aguarde, porque a glória ainda há de se revelar, e vai ser glorioso, é claro, não é por acaso que a Bíblia chama de glória, amém meus irmãos, eu não vou além, porque as horas já me mandam parar, mas eu queria pela última vez, que você cantasse comigo, algumas estrofes daquele hino 206 da harpa cristã. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta. Medite na letra, pois a vinda é bem certa, de 1000 anjos rodeado, para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro, sentaremos prazenteiros. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos, sua glória fruiremos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Aleluia. Queridos irmãos, agradecemos a Deus esta rica oportunidade. Eu disse agora há pouco ao pastor Álvaro que pela graça de Deus a igreja em João Pessoa foi muito bem trabalhada. Nós não temos nenhuma dificuldade quanto aos ensinamentos que recebemos pelos nossos líderes. Olha que eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos.
E tudo que nos foi ensinado pela graça de Deus, hoje nós temos o prazer de ouvir o mesmo ensinamento. É como quem já tomou penicilina, ou aquela injeção que dói muito, Benzetacil, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E o efeito foi positivo. Então nós agradecemos a Deus. Fomos bem trabalhados. Fomos bem ensinados. E quando surge qualquer movimento aí, alguém se preocupa. Quando G12 surgiu, muita gente ficou, e algumas pessoas disseram: eu quero ver a igreja de João Pessoa. Eu digo: deixa de ser tolo, rapaz. Nós temos ensinamento que recebemos dos nossos líderes. Pode vir G12, G13, G14, G15, 16, até o 20. Nós sabemos em quem temos crido e que Ele, Jesus, é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Nossos agradecimentos ao pastor Sanches Imborde. Nós agradecemos a nossa liderança atual pela conservação doutrinária mantida. A nossa igreja com 110 anos. Deus tem nos guardado e vai continuar nos guardando até o fim. E vamos continuar ensinando, lembrando, mostrando e advertindo a geração atual. Jesus está voltando. Que ninguém se embarace com negócios desta vida, nem se preocupe ao ponto de perder o rumo indicado pela palavra. A profecia bíblica é real, como lâmpada, como luz que resplandece nas trevas. E nós vamos prosseguindo de cabeça erguida. Isto posto, fiquemos em pé. Eu quero pedir ao irmão Eduardo Leandro, que pela graça de Deus, hoje eu tenho a ousadia de dizer: Eduardo é mestre em teologia. E eu agradeço a Deus pelo que fiz, investindo em Eduardo. Hoje tem mestres no Nordeste, Eduardo é um. Mas eu louvo a Deus, porque eu criei, investi e disse: meu filho, estude. Ele está dizendo que até no doutorado dele. É como eu tenho aqui na construção Joabe aprendeu comigo. Em construção, Joabe aprendeu comigo, mas o Joabe é mestre. E eu tenho que tirar o chapéu para ele. Agora tem coisa que eu digo: peraí, eu não ensinei o pulo do gato, venha cá. E ele sabe que na construção é assim. Então eu agradeço a Deus, porque Deus vai levantando, vai preparando e dando condição a tantos outros irmãos para o bem desta grande obra. Edu. Meus irmãos, queremos agradecer ao nosso pastor presidente pela sua gentileza de sempre, pelo apoio ao todo o trabalho da igreja, o trabalho educacional, a formação. Quero agradecer ao pastor. O pastor tem muito cuidado com a questão da escola bíblica, do ensino, e tem nos ensinado a mantermos aquilo que aprendemos dos nossos pais, e aqui a gente trabalha conforme fomos orientados. Quero agradecer, em nome do nosso centro de estudos, a nossa diretoria da igreja como um todo, em especial o nosso diretor administrativo, toda a parte financeira da igreja, que proporcionou que os dirigentes também pudessem estar aqui participando desta semana e desse aprendizado, dessa
capacitação ou desse relembrar para muitos dos irmãos. Um dos objetivos de trazer o pastor Ciro é para que a gente perceba e ouça, mas eu já entendia isso, mas para que você saiba que continua se ensinando isto, porque às vezes você se encanta com um canto novo, com um livro que saiu e diz: me ensinaram tudo errado. Não faça isso, não deixe aquilo que você aprendeu das Sagradas Escrituras, da tua mãe Eunice e da tua avó Lloyd. Não faça isso, tá bom? Então nossos agradecimentos às professoras do CETAD, agradecimento à minha esposa, irmã Ângela, que trabalha conosco na coordenação. Obrigado à irmã Silemar, que nos ajuda muito, irmã Jussara, irmão Wendel, todos os professores do Centro de Estudos. Obrigado pelos núcleos que vieram de cidades mais distantes, Pedra de Fogo, Mamanguape, Sapé, Via Lisael de Caporã, nosso aluno já de muitos anos, professor, e nós queremos louvar a Deus por todos vocês que estiveram aqui conosco. Obrigado à banda de música, obrigado aos pastores do campo que vieram estar conosco, obrigado à nossa superintendência da escola dominical, pastor Evaldo. Quero, com a autorização do pastor, chamar o pastor Evaldo para fazer esta oração final, por gentileza. Pastor Evaldo da Mota, obrigado aos músicos, a Dinho, a todos, obrigado à banda de música, obrigado pastor Ciro, pela forma gentil de sempre nos atender. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Convido o pastor Evaldo para estar orando ao Senhor, encerrando, e o nosso pastor estará nos despedindo com a bênção apostólica. O nosso agradecimento, meu agradecimento pessoal ao pastor José Carlos, não é, como se diz popularmente, não é missa de corpo presente, mas agradeço muito ao pastor pelo apoio, pelo investimento na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso estudo, na nossa formação. O pastor sempre nos abençoou de forma extraordinária, e eu louvo a Deus por isso, e eu não tenho vergonha de dizer, porque às vezes eu chego para ele: pastor, estou com uma dúvida de uma questão aqui, de questões da igreja, litúrgica, de tratar as coisas. Aí ele diz assim: vá por aqui e vá por aqui, e a gente vai dar tudo certo, né? Não é esse tempo que vai, o tempo que ele tem de vida e de ministério, coisas que no gabinete, um dia no pastor, você aprende mais do que uma vida inteira dentro de uma sala de aula, né? Que é o Espírito que vai orientando. Queremos deixar esse agradecimento ao nosso pastor e a todos que estão conosco. Se você ainda não é aluno do nosso centro de estudos, você é convidado a ser, seja para o próximo ano, ou entrar no curso online, ou dos núcleos que nós temos, ou abrir o núcleo na congregação que o amado é pastor. Estamos à disposição para servir a igreja do Senhor, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o estado. Muito obrigado. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa, doce e confortadora paz do Senhor. Quantos estão aqui fortalecidos, abençoados, edificados com o ensino desses 3 dias do nosso mestre, o pastor Ciro Santos de Borges? Diga amém. E eu louvo a Deus porque aprendemos muito cedo que o Espírito Santo, ele usará muito mais uma mente treinada. Guardem isso. O Espírito Santo usará muito mais uma mente treinada. E nós, aqui nesta noite, estamos recebendo esse treinamento, aperfeiçoamento, tudo com embasamento bíblico e também pelo esse viés desta obra-prima que os irmãos devem adquirir em caráter de urgência, né, para seu aprendizado e sua meditação e estudo sistemático. Amém? Que Deus continue abençoando a todos nós. Oremos. Amantíssimo, nosso Deus, o Pai eterno, em Tua presença aqui estamos, agradecidos, ó Deus, por essa semana teológica, Senhor, 3 dias dessa atmosfera espiritual vibrante, onde aprendemos mais e mais, ó Deus, da profecia, do momento profético, dos acontecimentos que estão por vir, através da Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Obrigado por todos aqueles
que estiveram envolvidos e comprometidos para que tudo isso acontecesse de forma satisfatória, Senhor. Teu servo, pastor Eduardo Leandro, toda a sua equipe, professores, alunos aqui do CETAD, enfim, Senhor, obrigado pelo teu servo, pastor Ciro Sanches de Borde, ter sido este canal de Deus, boca de Deus para nós. Continue abençoando sua vida, recompensando com bênção dos céus na terra, seu ministério, família, e que cada dia ele seja porta-voz da mensagem da palavra de Deus. Obrigado pela vida do nosso pastor, seu grande contributo à obra teológica na igreja, ao seminário, à escola dominical, enfim, Senhor, nós somos gratos pela vida do nosso pastor. Assim, Senhor, despede o teu povo em paz, na companhia dos teus santos anjos, nos dando, Senhor, uma noite de paz, um sono reparador, nos preparando para o dia de amanhã, em caráter decisivo para a vida da igreja, no nosso instante em que nós exerceremos cidadania de forma justa e consciente, naquele que na verdade é o homem segundo o teu coração, e daquele que propaga, ó Senhor, um pensamento alinhado com a nossa formação judaico-cristã. Te louvamos por tudo, estas bênçãos nós suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes da bênção apostólica, nós queremos avisar aqui aqueles que se inscreveram regularmente, irão receber um link para que você possa imprimir o certificado, ok? No certificado vai as informações, semana teológica, palestrante, Ciro Sanches e Bode, tudo tranquilo, e você imprime o certificado normalmente, ok? E quem não adquire, e quem quiser só o livro, ainda temos o livro lá do calendário da profecia. Você pode pegar só o livro, caso você ainda queira, e além dos outros livros que lá estão. Passo ao nosso pastor para impetrar a bênção apostólica. Como todos os dias, a gente está acabando 9h22. Quero lembrar a todos que amanhã não teremos escola dominical, ela já foi produzida hoje, e nenhum trabalho à noite. Todo mundo estará livre e à disposição de Deus. E todos dizem: amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.